Bom dia, meus irmãos em todo o Brasil, também aquele meu irmão que estiver me assistindo no outro país. Um ótimo dia para vocês e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Meus irmãos, eu vou fazer mais um vídeo aqui e, como sempre, né, contando com o apoio de vocês para dar um joinha para mim aí e pedindo para aquele irmão que ainda não é inscrito no meu canal, né, para dar essa forcinha para mim aí. Isso me ajuda muito, isso ajuda demais, tá bom? E gostaria também de pedir para aquele irmão, né, que é testemunha de Jeová, que está um pouco desanimado, não está acreditando muito ali nas coisas que é pregado ali, né? Se ele quiser conversar um pouquinho, ele gostaria de falar algumas coisas, questionar algumas coisas, fazer algumas perguntas, mas como lá não pode, né? Eu gostaria de dizer para ele que ele pode ligar para mim e fazer essas perguntas para mim. Eu esclareço para ele aquilo que ele tem vontade de saber e não pode perguntar ali. E também, aquele irmão que já saiu de lá das Testemunhas de Jeová há muitos anos, e mas ele sente saudade de falar da palavra de Deus. Não, liga para mim, liga para mim que a gente pode conversar, tá bom? E também aquele irmão que já é testemunha de Jeová, já foi testemunha de Jeová ou de outra seita, saiu de lá porque teve uma decepção muito grande, né? E ele gostaria de relatar, né, de colocar nas redes sociais essa experiência terrível que ele teve ali para ajudar outros. Mas muitas vezes ele é um pouco tímido, né, para falar isso. Ele pode mandar a sua história para mim aqui. Manda um áudio para mim aqui contando a sua história que eu faço. Eu faço um vídeo contando a sua história, tá bom? Faço um vídeo aqui relatando a sua história. Aliás, todos não, claro, né? Muita gente vai ficar sabendo da sua história. O meu telefone é 99151-5617. O DDD é o 037, das Minas Gerais. Uai, sou. Meus irmãos, hoje eu vou contar aqui, né, o que aconteceu com uma irmã testemunha de Jeová. Mas é uma história estarrecedora. Se prepare para vocês ouvir aí, porque é uma história estarrecedora. Essa irmã, ela conheceu a organização das Testemunhas de Jeová, ela ainda era jovem, né? E ela achou aquele paraíso muito interessante. Quem que não acha um paraíso interessante, hein? Quem é que não gostaria de viver num paraíso? Nossa, ela achou aquilo o máximo, né? Aí ela ingressou ali na organização das Testemunhas de Jeová, permaneceu por lá mais de 40 anos, sendo 30 desses 40 anos como pioneira, ou seja, trabalhando de tempo integral, se dedicando inteiramente à organização, né? Bom, essa irmã, ela dedicou a sua vida à organização. Ela não pensou que mais tarde ela ia ficar velha, ela ia precisar de... Aliás, ela ia ter problemas financeiros. Ela não pensou isso. Ela pensou, o paraíso está aí mesmo, então daqui uns dias mesmo a gente está vivendo no paraíso, lá vai ter de tudo, a gente não vai passar falta de nada, então eu não preciso de preocupar com aposentadoria, nada. Bom, se ela tivesse preocupado com isso, ela poderia ter trabalhado de carteira assinada, em vez de ter ingressado na organização, aliás, no serviço de pioneiro, como ela ingressou. Ela poderia ter trabalhado numa empresa de carteira assinada, ter feito ali um pezinho ali, né? Quando ela ficasse velha, ela ia aposentar. Não, mas ela não pensou nisso, não. Ela só pensou que o paraíso estava muito próximo. Só isso. A única coisa que ela pensou, o paraíso está aí. O Armagedon está chegando, vai destruir os maus, e o paraíso está chegando, então eu não quero saber de mais nada. Não pensou em aposentadoria, não. A mulher se dedicou de corpo e alma. Ela, ela casou, né? Teve filhos, criou os filhos todos ali no regulamento da organização. Todos os filhos também eram testemunha de Jeová. Mais tarde ela ficou viúva, se viu doente e passou a viver com a ajuda dos filhos. Mas
os filhos também eram pobres, os filhos também passou a vida se dedicando a Jeová também, a organização de Jeová. Os filhos também eram pobres, não podia ajudar muito. Então, ela não conseguiu continuar mais a ser pioneira, na carreira de pioneira, porque ela estava doente, né? Estava doente, já não tinha mais saúde para andar, né, o dia todo de casa em casa, como ela fazia antes. Aí, os anciãos foram na casa dela fazer aquela visita amorosa para ela. A irmã não tá trabalhando de pioneira mais, a irmã tem faltado algumas reuniões. Vamos lá ver o que aconteceu. Aí os anciãos foram lá fazer aquela visita amorosa. A visita dos anciãos é amorosa. Eu não sei de que vocês estão duvidando. Eu não sei por que vocês estão duvidando. Porque a visita dos anciãos é amorosa, sim. Eles chegaram lá, né, com o cartão de publicadora dela e querendo saber por que ela não renovou a petição de pioneira e por que ela estava perdendo, né, algumas reuniões, né. Chegaram lá e pediram a explicação. A gente quer saber porque a senhora não renovou a petição de pioneira, a senhora tem perdido algumas reuniões, a gente quer saber por quê. A senhora tem um compromisso com Jeová e a senhora tem que cumprir esse compromisso. Aí ela falou para eles, né, das dificuldades, as dificuldades que ela estava passando, né. Ela estava passando necessidade, até do básico, até do alimento ela estava passando necessidade. Por quê? Ela só tinha a ajuda dos filhos. E os filhos também era pobre. E ela perguntou para eles, aí ela falou para eles, assim, que ela precisava de uma consulta com um especialista. Ela precisava de uma consulta com um especialista. Se eles não podiam ajudar, né? Se a organização não tinha como reunir ali, né? Aliás, se a congregação não tinha como reunir e pagar, né, essa consulta para ela. Aí, veja o que os anciãos falaram para ela. Os anciãos falaram para ela que eles não podiam fazer isso porque ela havia abandonado, né, ali o cargo de pioneira. Ela não era pioneira mais. Então, e também ela estava perdendo algumas reuniões, ela estava irregular. Então, a organização não ajuda a pessoa irregular. E que a choradeira dela, que ela estava chorando, eles não sabiam por quê. Porque falou para ela, veja, a senhora está reclamando que a senhora está doente, que a senhora não consegue assistir todas as reuniões. Mas veja, lá na África tem um irmão que viaja quilômetros, floresta dentro, no meio dos animais selvagens, para assistir as reuniões. Falaram para ela assim. E veja que os problemas da senhora não chegam nem perto dos problemas desse irmão lá da África. A senhora está chorando de barriga cheia. Aí, ela perguntou para eles se eles não podiam ajudá-los, né? Eles disseram que não, que eles não ajudam pessoas fracas espiritualmente. E que ela estava fraca espiritualmente e que eles não podiam ajudá-la. Que se ela retornasse ao serviço de pioneira e assistisse regularmente às reuniões, talvez eles podiam pensar, mas que ela estava muito precipitada, porque o Armagedon estava muito perto, e logo, logo ela ia morar no paraíso, e lá no paraíso ela não ia ter doença, ela ia ficar jovem, ela não ia ter doença. Então, ela estava se preocupando à toa. Ela não estava colocando a sua confiança em Jeová. Que se ela parasse de pensar nessa doença dela, parasse de preocupar com esse médico especialista que ela precisava, ingressasse no serviço de pioneira, assistisse regularmente às reuniões, ela ganharia mais. Porque fazendo do tipo que ela estava fazendo, ela não estava confiando, ela não estava colocando a sua confiança em Jeová. Oh, ei, que amor! Aí perguntaram para ela se ela
se ela não confiava mais em Jeová. Ela falou para eles: olha, em Jeová eu confio. Agora, na organização eu não estou confiando mais não. Porque a organização é uma grande roda e eu sou uma dessas engrenagens que faz essa roda girar. E essa engrenagem aqui que sou eu desgastou. E vocês estão descartando essa engrenagem no lixo. Porque essa engrenagem aqui não funciona mais. Então vocês estão descartando essa engrenagem no lixo. Então, em Jeová eu continuo confiando, mas na organização não. Aí eles falaram para ela que ela estava duvidando de Jeová, que isso era coisa de apóstata, vai ver que os apóstolos já estavam visitando ela, que ela estava assistindo vídeo de apóstata, que aquilo que ela falou, ela já merecia ser desassociada. Aí falou aquilo ali e foram embora. Falaram aquilo ali e foram embora. Aí uma vizinha, que morava de parede e meia com ela, que era da religião católica, essa vizinha ali, parede e meia, né, ouviu tudo. À medida que ela saiu, essa vizinha, ela era da religião católica e fazia parte de um grupo de orações. Aí, assim que ela saiu, aliás, assim que eles saíram da casa da irmã, essa vizinha foi lá reuniu com o grupo de orações dela e contou ali para as colegas: olha, eu ouvi isso e isso de uma senhora testemunha de Jeová e tal, fiquei muito triste com a história. Aí o que elas fizeram? Elas falaram: uai, vamos contar para o padre. Aí contaram para o padre, o padre ficou muito chocado com aquela história, o padre ficou muito triste com aquela história e juntaram ali, sobre a orientação do padre ali, juntaram ali, aí perguntaram para essa senhora lá: você ouviu quanto que fica a consulta que ela precisa, quanto que é o valor da consulta que ela precisa fazer? Aí ela falou o valor. Aí eles reuniram lá, todos ali, cada um contribuiu com um pouco ali, né? E juntaram o dinheiro. Então, quando a senhora viu, né? Essa senhora testemunha de Jeová estava lá deitada lá, quando bateu na porta dela lá, né? Aí ela foi ver o que era o padre. Ela perguntou ao padre: o que o senhor deseja aqui? O padre falou: não, é porque a minha vizinha, a sua vizinha aqui ouviu assim que você precisava de um dinheiro para pagar uma consulta e chegou na igreja, falou pra gente lá, a gente reuniu lá, fizemos uma vaquinha aqui e juntamos o dinheiro que a senhora precisa, tá aqui nesse envelope aqui, o dinheiro para a senhora pagar a consulta. Aí aquela senhora chorando, ela disse pro padre: escuta aqui, seu vigário, eu sou testemunha de Jeová. Eu passei a vida inteira chamando a religião do Senhor de Babilônia Grande, prostituta, religião falsa, né? Chamando vocês, padres, de filhos do diabo. E a vida inteira eu me declarei como inimigo de vocês. O padre falou: não, mas eu sei disso, eu sei que vocês me tratam como inimigo, mas falou com ela assim: mas escuta aqui, eu aprendi com Jesus Cristo que nós temos que amar os nossos inimigos e orar pelas pessoas que nos perseguem. Jesus Cristo diz que nós temos que alimentar os nossos inimigos. Eu sei que a senhora é minha inimiga, eu sei que as testemunhas de Jeová são meus inimigos, mas eu não me importo com isso não. Falou para ela assim: ó, e além do mais, a Bíblia diz que a religião pura e verdadeira não é aquela que bate de porta em porta pregando, não. A religião pura e verdadeira é aquela que alimenta os órfãos e as viúvas. Por isso que eu estou aqui alimentando a senhora. Eu não me importo com o que a senhora fala, com o que vocês falam. Não, isso aí para mim não tem problema. Aí a senhora chorando, né, abraçou o padre, perguntou para ele se podia dar um abraço nele. Ele falou: pode, com toda certeza. Ela abraçou o padre, pediu perdão, né, o padre, pelas coisas que ela sempre falou a respeito da religião católica, né? Aí, né, foi lá, fez a consulta dela direitinho, fez a consulta especializada. Aí, quando os anciãos ficaram sabendo que essa senhora aceitou essa ajuda do padre,
Meu Deus do céu! Parecia que essa senhora cometeu um crime hediondo. É, os anciãos ajuntaram a turma lá e foram na casa dela, mas foram com tudo. Chegaram lá e falaram com ela: a senhora aceitou a ajuda da religião falsa? A senhora aceitou a ajuda da Babilônia Grande? Ela falou: aceitei a ajuda deles porque na religião que eu frequento não tem ninguém para me ajudar. Foi justamente na Babilônia que eu achei alguém para me ajudar. Então por isso que eu aceitei ajuda. Eu estava precisando da ajuda e ele chegou aqui e me ofereceu ajuda. E eu aceitei. E vocês que são o pessoal da religião verdadeira, da única religião verdadeira, me negaram ajuda. E uma religião que eu servi ela por mais de 40 anos, me negaram ajuda. Aí os anciãos falaram para ela: ó, nós vamos desassociar a senhora. Ela falou: pode desassociar. Aí, só que os anciãos também fizeram uma demonstração de amor para ela também. Porque a gente tem que falar a verdade, né? A gente tem que ser justo. Os anciãos falaram para ela: nós vamos desassociar a senhora, mas deram uma demonstração de amor para ela também. Eles falaram para ela: ó, nós vamos desassociar a senhora, ó, mas dentro de 1 ano, se a senhora continuar assistindo as reuniões direitinho, a senhora pode voltar para a organização. Viram que demonstração de amor? Viram? Desassociaram ela. Aí ela virou para eles e falou assim: olha, meus queridos, vocês podem ficar tranquilos, porque se Deus quiser, naquele antro ali, eu não coloco mais os meus pés. Vocês podem me desassociar. Não quero 1 ano de prazo para voltar, não. Eu não quero nunca mais eu coloco meus pés naquele antro. Porque esse Armagedon de vocês e esse paraíso de vocês, isso é a forma que essa maldita organização tem de fazer com que as pessoas fiquem ali dentro. Fez com que eu permanecesse ali por mais de 40 anos esperando um Armagedon que nunca vem. Então, fica com o Armagedon de vocês, que eu vou seguir a minha vida com Cristo.